E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa com aplicações de integrais, volumes pelo método das seções planas transversais. Na aula anterior, nós vimos um primeiro exemplo ilustrativo, da ideia do cálculo de volume com integração, referindo-se ao volume de uma pirâmide de base quadrada, que eu saberia calcular pela educação básica. Ainda nesse viés, eu trago um outro exemplo que na educação básica me supriria, com a educação básica eu teria, eu me sentiria suprido para calcular o volume em questão, que é o de uma esfera de raio igual a 2, tá? Então, aqui eu vou fazer isso com integração. Você não é obrigado a determinar o volume de uma esfera com integração, mas vamos determinar e na próxima aula já estaremos aplicando isso a sólidos não conhecidos para a educação básica, que aí precisamos mesmo de integração. Olha só, então, considero uma esfera, tá? Qualquer. Então, qual é a ideia? Acoplar um eixo coordenado, suponhamos. Dessa vez eu não vou botar os três eixos, não. Vou botar um único eixo. Inclusive, para a gente mudar, para não ficar só botando o eixo Z, vou colocar um eixo X, suponhamos, torto ainda por cima, mas abstraindo daí, está um pouquinho torto, enfim. Olha só. O que é que eu vou fazer? Eu coloquei esse eixo, eu devo fazer o quê? Caminhar com seções planas transversais, que são cortes perpendiculares ao eixo, beleza? Claramente a gente consegue perceber que o ideal é pensar em circunferências, quando eu fizer cortes por esse eixo. É como se eu tivesse colocado um palito aqui num doce redondo e vou cortá-lo, tá? Fatiá-lo em relação a esse palito, a seção plana transversal. Então, eu vou pensar aqui, em circunferências, ou melhor, círculos, porque eu vou calcular a área dessa seção, tudo bem? Desse jeito. Mais ou menos assim, enfim, tá? Bom, então são seções planas. As seções, elas são o quê? Círculos. A área desses círculos, eu posso considerar esses círculos para calcular a área, eles devem ter o quê? Um determinado raio R, tá? Eu não sei. Claro que o círculo maior, aqui embaixo, tem raio Q na minha esfera, raio 2. Mas aqui outros que vão diminuindo, porque eu tenho uma esfera, então os cortes que eu faço eu vou tendo círculos menores, o maior é esse, até chegar a um círculo de raio zero aqui em cima na ponta, tá? Eles têm raio R. Logo, a área será dada por o quê? Pi R ao quadrado, esse Rzão que eu estou considerando. Beleza? Novamente, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular o volume de uma integral, os limitantes que eu já vou falar sobre, de uma área em x dx. Por que a área em x? Porque eu estou colocando o eixo x. A variável, nessa figura aí, como ela é conhecida e eu não tenho equação para ela, eu poderia até estabelecer a equação da esfera, mas eu não vou entrar nessa celeuma, tá? Que é uma figura simples de se observar. Eu não preciso me preocupar com a variável, eu posso estabelecer o eixo que eu quiser, como eu já falei no exemplo anterior. Vamos deixar para nos preocupar em outras situações onde eu tiver que lidar com a equação cartesiana, por exemplo, da curva. Se liga. Olha só, πr ao quadrado é a área daquela seção. Tá? Eu vou ter que deixar essa área em função de x. Ela está caminhando no eixo x. Aí eu vou pensar o seguinte. Vamos estabelecer o caminhar. Eu posso pensar em áreas cortando desde aqui até aqui, e aí seria, se eu puser o eixo x com sua origem aqui, tá? É estratégico, eu coloco onde eu quiser para poder facilitar a minha vida, nesses casos das figuras conhecidas. Se eu puser com a origem aqui, iria de menos 2 até 2. Pensando em todos esses cortes, eu vou ter o meu volume, se calcular a integral de menos 2 a 2. Mas esse sólido em particular é um sólido que me oferece simetria. Como assim, Celso? Se eu calcular o volume da metade dessa esfera e dobrar,
eu vou ter o volume da minha esfera completa, concordam? Ou seja, se eu fizer os cortes com as seções, começando do 0 e indo até 2, que é o máximo aqui desse deslocamento, que é o raio da esfera, eu vou ter o volume da metade da esfera exatamente. Multiplicando por 2, eu terei o volume total da esfera. Então, na integração, eu também posso aproveitar essa simetria, como fazemos em área, como fizemos em comprimento de arco, beleza? Quando é possível. Então, se liga, eu vou aproveitar a simetria e determinar a minha integração de que intervalo do zero, do A até o B. Do meu A igual a 0 e do meu B igual a 2. Beleza? Pronto. Feito isso, qual é o próximo passo e mais importante da questão? Escrever a área da função, da seção em função de x. Tá? Ixi, como é que eu escrevo isso em função de x? Vamos lá. Aqui, não grave. Vou fazer proporção de novo como eu fiz na pirâmide. Aqui não dá para fazer proporção. Tá? Mas eu posso enxergar o seguinte. Daqui até aqui eu tenho um tamanho que 2. Qualquer ponto que vai do centro da esfera até a sua superfície é o raio. Tudo bem? Enfim, vou destacar essa figura aqui. Ó. A figura que eu estou destacando é essa. R aqui mede 2. Aqui é exatamente um triângulo retângulo, porque uma seção ela é paralela, todas as seções elas são paralelas a esse círculo maior, que é o círculo que está aqui na metade da esfera, tá? Que contém o diâmetro da esfera, enfim, beleza? Então essas distâncias aqui são perpendiculares, já que elas são paralelas. As várias seções elas têm todas raio Rzão. É um Rzão variável que eu não sei quanto é. Também não me interessa saber, tá? Porque a cada momento ele é um valor. O que me importa é que eu vou ter várias seções, ele é variável, e eu tenho que deixar essa variável R em função da variável do eixo, que é a variável x. E como é que eu faço isso? Bom, se aqui eu acoplei como origem do meu eixo x, essa distância da origem até uma determinada seção será uma distância x. Concorda? Enfim. Então eu tenho uma relação entre o R da seção, que é o raio da seção, o raio da esfera, que é 2, que é essa distância, e a distância da origem até um ponto qualquer que eu gero a minha seção, que é o meu corte. Tá? Então, se o meu corte for mais acima, ainda é um tamanho x, só que é um tamanho x mais acima. Tudo bem? No máximo, esse x é 2. No mínimo, esse x é 0. Beleza? Então, eu posso relacionar essas três coisas nesse triângulo retângulo que facilmente eu enxergo que teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais r ao quadrado é igual a 4. O que é que eu quero? Eu quero r ao quadrado, não quero nem r, eu quero r ao quadrado, porque a área da seção é πr ao quadrado, ou seja, r ao quadrado, isso implica que r ao quadrado é o quê? 4 menos x ao quadrado, mais fácil ainda. Daí, qual vai ser a área da seção em relação à variável x? Vai ser π, troco r ao quadrado por quem? 4 menos x ao quadrado. R ao quadrado é isso, então vai ser só 4 menos x ao quadrado. Muito bom. Logo, qual vai ser o volume que eu procuro? Será duas vezes, porque eu estou aproveitando a simetria, a integral de 0 a 2 da área em x dx. Simples. Como é que fica? 2π integral de 0 a 2. Poderia fazer direto, não sei porque, enfim, só para colocar a costa do lado de fora, isso será o quê? 2π integral de 4, 4x, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, que vai no intervalo de 0 a 2. Ou seja, 2π vezes 8 menos 8 terços. Jogando zero, ótimo. Por isso que quando você tiver o zero, jogue, facilita bastante seus cálculos na maioria dos casos. Então, ó, tirando o MMC, né, dá 24, dá 16 terços, né? Não posso errar a conta, não.
8 terços, 8 ali, 16 terços. Isso. Então ficou 32π sobre 3 unidades de volume. Tá bom? Simples. Quero conferir. Essa questão eu posso conferir, porque da educação básica, o que eu sei? Que o volume de uma esfera é dado pelo quê? 4 terços de π raio ao cubo. Não vou botar o mesmo Rzão, porque o Rzão eu usei já ali. Tá? Ou seja, 4 terços de π vezes 8. Que o raio dessa esfera é 2. Que dá 32π sobre 3 unidades de volume. Óbvio que eu não precisaria ter esse trabalho todo com integração para determinar o volume da esfera. Só estou fazendo para que a gente ilustre, né, a nossa fórmula de integração. Beleza? Inclusive, como eu poderia fazer na pirâmide, eu poderia fazer com a esfera. O que? Pedir para você deduzir, prove que o volume de uma esfera é calculado por 4 terços de πr ao cubo, utilizando integração. Aí eu deixo, inclusive, como exercício vocês pensarem nessa questão. Basta, no lugar de 2, pensar num raio qualquer, Rzinho, e fazer a relação entre Rzão. Uma dica, tá bom? Prove, chegue à conclusão que a fórmula que aqui vai dar 4 terços de πrzinho ao cubo, unidade de volume para qualquer esfera de raio Rzinho. Beleza? É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!